Olá, amigos do canal da Cajucultura, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Oliveira e se você ainda não é inscrito no canal da Cajucultura, aproveita para conhecer os mais de 160 vídeos que compõem o acervo do canal da Cajucultura, o maior acervo em vídeos relacionados à cajucultura do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a cajucultura brasileira e, mais especificamente, sobre o histórico das crises pelas quais essa cadeia produtiva passou e as lições dessas crises. Bom, mas alguém aqui sabe o que é caco de assar castanha? Certamente quem é ligado na cajucultura raiz, né, deve conhecer, né? Bom, mas para os que não sabem, né, o caco de assar castanha, o caco raiz, né, é um utensílio feito de lata de querosene cortada ao meio, empregada para assar castanha à moda dos indígenas, né? E é assim relativamente fácil, né? Você faz uma trempe, né? A castanha é posta no caco com gravetos embaixo, né? Você faz o fogo, né? Joga as castanhas dentro da lata e vai mexendo essas castanhas com um pedaço de madeira, um cabo de vassoura serve, né? E o óleo que vai saindo, o óleo que vai saindo da castanha, né, com o calor, o óleo vai saindo da castanha e esse caco, né, esse utensílio, ele é furado no fundo. Então, esse óleo escorre, cai sobre o fogo e, então, as castanhas começam a literalmente entrar em combustão. Então, quando chega numa altura X, como é que vocês veem aí nessa foto, então o que que se faz? Se joga a terra nas castanhas, evitando que queime por completo. E com a pedra, você vai quebrando a parte preta e como prêmio terá uma castanha deliciosa, né? Uma amêndoa na realidade. E essa operação ela remonta ao tempo dos indígenas, que foram os primeiros habitantes deste país. E vocês sabem com quem eles aprenderam a quebrar castanha? Vamos fazer uma. Alguém arrisca aí um palpite? Pois é, os arqueólogos afirmam que os humanos podem ter aprendido a comer caju com esse macaquinho que vocês estão vendo aí ah, na foto, né, há cerca de 7.000 anos. E no período pré-colombiano, ainda segundo esses arqueólogos, os macacos da caatinga brasileira conviviam até certo ponto com pessoas que habitam a região há pelo menos 10.000 anos. As caravelas portuguesas ainda não tinham chegado, né, à costa brasileira com utensílios mais sofisticados, que, de qualquer maneira, até hoje não estão à disposição de, dos animais, eh, exatamente nesse local onde os arqueólogos fizeram as escavações, que foi na Serra da Capivara, no Piauí, né? Aliás, na Serra da Capivara, eles encontraram amostras de pólen, né, do grão de pólen do cajueiro, fossilizado, com mais de 7.000 anos de idade, né? Então, a essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando: o que é que tem a ver macaco, né? Na realidade, isso aí é um macaco prego, né? O que é que tem a ver macaco prego com crises na cajucultura brasileira? Bom, nós podemos dizer, assim, a rigor, né, que os primeiros consumidores do caju foram os macaquinhos pregos aqui no Brasil, né? E vindo em seguida os indígenas. À medida que os indígenas foram descobrindo os sabores da castanha e do caju, aumentaram o consumo com consequente redução da oferta do caju para quem? Para os macaquinhos, que muitas vezes pereceram na disputa com os indígenas pelo caju, né? Podemos qualificar
esse embate como uma semente de crise de muitas outras que viriam no futuro, né, como as guerras do caju, com a disseminação do consumo é, do caju entre as diversas tribos indígenas. Então, a partir daí, teve início, ainda antes do descobrimento, o conflito pela posse da fruta. Né? Então, os historiadores contam que durante a safra, envolvendo os índios macrogês do interior, eles, na época da safra, eles vinham, adentravam até o litoral, que era dominado pelos tupis, para colher a fruta, ocasionando as chamadas guerras do caju. Né? E aí chegaram os portugueses que, motivados pela propaganda feita pelo monge francês André TV, em seu livro de 1558, né? O André TV, vocês estão vendo aí na ilustração. Ele mostrava, então, a primeira ilustração, que é essa que vocês estão vendo à esquerda, que se tem notícias sobre o cajueiro. Então, os portugueses levaram, então, o caju para a cidade de Cochin, na Índia, né? E protagonizaram, vamos dizer assim, o primeiro contrabando de material genético da história do Brasil. Tá? Então, da África, antes de chegar na Ásia, ele fez vamos dizer assim, um pit stop na África, né? Que hoje, por sinal, produz 50% da castanha produzida mundialmente. Já a Índia, né, é o segundo maior produtor mundial e o maior consumidor. E de lá ele se difundiu para todo o Sudeste Asiático. Tá? Bom, mas no Brasil, nós podemos dizer que o cajueiro ele permaneceu num anonimato, dormindo assim em berço esplêndido, por alguns séculos. Né? E o primeiro despertar dele veio com a Segunda Guerra, né? Quando o agronegócio do caju no Nordeste brasileiro surgiu como uma atividade econômica para atender a demanda dos Estados Unidos pelo LCC, que é o líquido da casca da castanha, né? Que na época constituía um insumo, vamos dizer assim, estratégico para a fabricação de tintas, vernizes industriais, pós de fricção, lubrificantes, isolantes elétricos, entre outras aplicações. Né? Contudo, o surgimento de produtos substitutos mais competitivos depois do fim da guerra, né? Após a guerra, promoveu então uma drástica redução nas vendas do LCC. Né? Então, a partir daí, a sonolência da cajucultura continuou. Aqui e acolá, vamos dizer assim, despertada pela inspiração de escritores do naipe de Humberto de Campos, que muitos conhecem, né? Ou poetas como o Vinícius de Moraes, nesse célebre poema que vocês vê aí na página, do Soneto ao Caju. Vale a pena ler. Tá? Bom, e por outro lado, o cajueiro ele só veio sair do fundo dos quintais e do extrativismo assim para valer a partir da década de 60. Né? Tem um pesquisador da Embrapa chamado o Paulo Pessoa que ele divide a evolução da cadeia produtiva do caju em dois períodos. Né? Então, no primeiro, que vai de 1960 a 1989, aconteceu a sua implantação e uma rápida expansão, assim, vamos dizer, de forma organizada, que lhe conferiu a condição assim, de ser uma das mais importantes cadeias produtivas de origem agrícola do Nordeste brasileiro. Né? E, por sua vez, os incentivos fiscais foram os mecanismos indutores da rápida expansão da área com a implantação de grandes plantios de cajueiro. E, em consequência, né, o Brasil ocupou
nesse período, a segunda posição mundial, tanto como produtor de castanha, como também exportador de amêndoa, de castanha de caju. Né? E aqui nós temos alguns impactos, alguns exemplos de impactos causados por esses incentivos fiscais. Né? E um deles foi o boom, né? A explosão de unidades fabris para o processamento da castanha de caju. Aqui nós temos um exemplo aí, nessa tabela, essa letrinha miúda aí que vocês estão vendo, onde nós temos 20 unidades fabris, né, com a maior concentração na cidade de Fortaleza, mas em outros estados também, como Pernambuco, por exemplo, né, só para citar. Então, os incentivos, eles trouxeram muita coisa boa, mas também teve muita coisa não tão boa, né? Então, no Piauí, por exemplo, alguns projetos foram implantados em municípios em áreas assim totalmente inaptas para a cultura. Né? Naquela época não havia muita informação tecnológica, né? E assim tem alguns depoimentos muito impactantes, né? Como esse que nós retiramos de um livro do Lucas Antônio de Souza Leite, da Embrapa, onde tem um depoimento que fala que o pessoal passava um ano inteiro praticamente plantando caju. Isso, isso é uma coisa de louco, né? Um desastre isso. Mas, enfim, o fato é que no segundo período, né, eu me reportei até agora ao primeiro período, no segundo período, né, de 1990 até os dias de hoje, a cadeia produtiva da amêndoa de castanha de caju brasileira, ela vem apresentando, infelizmente, vamos dizer assim, sinais preocupantes de perda de desempenho. E esse processo ele foi desencadeado com a crise fiscal do Estado brasileiro, no final, especialmente dos anos 1980. Né? Então, nesse período, ocorreram profundas mudanças na política agrícola brasileira, com destaque especial para as reduções significativas das aplicações públicas no setor agrícola, e com isso, o que aconteceu? Os incentivos fiscais concedidos à cadeia produtiva da cajucultura, eles foram praticamente eliminados, extintos, né? Foram praticamente extintos, e as políticas de crédito passaram a ser mais rigorosas. Então, durante esse período, a competição no mercado internacional ela se acirrou, né? Ela se intensificou, e, além disso, o maior rigor no cumprimento da legislação trabalhista e os aumentos nos custos dos fatores capital e trabalho, o que foi que trouxeram como consequência impactos ou reduções significativas nas margens de lucro dos diferentes elos que compunham essa cadeia produtiva. Né? Bom, no começo da década de 90, especialmente nos anos de 1992 e 1993, aconteceu o que nós consideramos assim como se fosse já uma sinalização do que viria pela frente. Né? Então, né, esses 2 anos aí foram 2 anos muito secos, né? Em consequência, aconteceu ociosidade da indústria, aumento nas importações de castanha in natura, como também pragas e doenças, até então, vamos dizer, de pouca importância do ponto de vista de dano econômico. Né? Na década seguinte, né, agravou-se a situação, especialmente entre os anos de 2012 e 2019, como vocês estão vendo aí nesse slide. Né? E então a estiagem ocorrida, especialmente nesse período, ocasionou um elevado índice de mortalidade de plantas com redução de grandes áreas, conforme vocês veem aí nos números, né? Nos 3 principais estados produtores, a saber, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O Ceará com
32,6% de área perdida, né? O Piauí com 58% e o Rio Grande do Norte com 60%. Né? O Rio Grande do Norte e o Piauí assim, tiveram uma redução muito grande da área plantada. E, assim, em média, isso ocasionou uma redução de cerca de 43, quase 44% da área plantada com cajueiros no Brasil. Bom, e então o que aconteceu como consequência imediata a redução nas exportações de amêndoa, de castanha, de caju. Então o Brasil ele detinha uma posição que eu vou já mostrar para vocês assim muito importante, especialmente no mercado americano. Bom, e vocês estão vendo aí pelo gráfico, assim, uma queda substancial nas exportações. E, assim, para ilustrar ainda mais isso, esse impacto, ah, houve, assim, uma perda muito grande no market share. O Brasil dominava em 2009 20% do mercado americano, que é o principal, são os principais consumidores, depois da Índia. E o que aconteceu é que 10 anos depois, em 2019, isso foi reduzido para 4%. Então foi essa estiagem prolongada teve impacto muito forte. Então, e também impacto com relação à questão de importações de matéria-prima oriunda, especialmente da África. Né? Como vocês veem nesse quadro aí, né? Aqui nós temos os números das importações de castanha de caju in natura de 2011 a 2022. Né? É importante salientar que 100% dos desembarques da matéria-prima foram feitos pelos portos do Pecém e Mucuripe, tá? Em Fortaleza. E aí nós temos, conforme pode-se ver, há alguns anos, como 2012, o Brasil chegou a importar cerca de 50 e quase 59 mil toneladas de castanha. Nos dias de hoje, isso equivale a praticamente uma safra do estado do Ceará, né, ano. E nesse período de 2011 até 2022 foram importadas então 263 mil toneladas, tá? Aliás, desculpa, 261 mil toneladas aproximadamente de castanha, tá? E então isso aí foi uma situação que, infelizmente, ainda o Brasil ainda continua importando matéria-prima, e não só matéria-prima, mas também castanha processada. Né? Essas importações vêm crescendo, infelizmente, né? Porque na medida em que você importa matéria-prima, especialmente, você está deixando de gerar emprego aqui no Brasil. Bom, então, quais são as lições que nós podemos tirar? Né? Então, assim, rapidamente, o que nós podemos dizer é que, nas últimas décadas, o Brasil foi o país que teve as maiores perdas de participação na produção mundial de castanha de caju e no mercado importador de amêndoa de castanha de caju. E quais as lições que nós tiramos disso? Bom, ah, ao meu ver, a causa disso principal foi a falta de ação conjunta entre governo, entre academia, entre a iniciativa privada. Né? Enquanto os países asiáticos, especialmente os africanos, investiam pesadamente em tecnologia e expansão da área cultivada, nós estávamos aqui meio que dormindo em berço esplêndido. Tá? E a solução também, na minha modesta opinião, a solução possível e urgente passa pela integração entre governo, academia e iniciativa privada. Né? É necessário, urgente, para ontem, uma governança nesse setor, infelizmente, tão invisível
aos olhos do poder público, né. E essa governança, eh, teria que ter como alvo principal o planejamento e a execução de ações estratégicas, né, pautadas ou fundamentadas em inovações tecnológicas e de gestão, tanto no campo como na indústria. Bom, meus amigos, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aproveita para dar a sua curtida, compartilhar esse vídeo com outros colegas cajucultores, outros colegas agrônomos, né? Enfim, pessoas que têm interesse pelo agro, né? Porque afinal de contas, o caju também é agro. Vejo vocês no próximo vídeo.